Paz, irmãos. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Senhor, nós queremos de fato depender de Ti e reconhecer que tanto quem fala quanto quem ouve precisam da Tua graça, Senhor. Nos ajuda a ter palavras espirituais para transmitir o sentimento espiritual. Nos dá também ouvidos capazes de ouvir a Tua voz. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Na última vez que estava aqui falando com os irmãos, nós lemos Neemias capítulo 8 e o relato ali é que o povo tinha terminado de voltar do cativeiro, né? E eles estavam agora em Jerusalém, restaurando o templo do Senhor, na verdade restaurando Jerusalém que estava destruída. E o Senhor levantou Esdras, levantou Neemias, e eles abriram a palavra que estava fechada há muitos anos. E naquele período começou a haver restauração, arrependimento. E bendito seja o nome do Senhor, porque você vai conseguir encontrar, irmãos, em várias partes das Escrituras, alguns que conseguem compreender o sentimento do Senhor, alguns que conseguem compreender o desejo do Senhor naquele determinado tempo, naquele determinado período. E esses, quando obedecem a isso, eles então, o Senhor por meio deles, começam a restaurar, o Senhor por meio deles começa a fazer tudo aquilo que já estava no seu coração. E nós conseguimos ver isso também, irmãos, na vida de Samuel, quando a Bíblia diz, se você ler 1 Samuel logo no início, os primeiros capítulos, que naquele período a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes, e o sacerdote Eli, ele já era velho, os seus olhos já não podiam mais ver como antes. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finés, eram como filhos de Belial, eles eram homens maus, eles tomavam das ofertas que as mulheres traziam. E naquele período ali, nós também temos uma figura muito importante, que é Ana, que ela tinha um desejo muito grande de ter filhos, porque Penina, né, a sua rival, gerava muitos filhos e ela não podia ter filhos. E Ana, ela começou a pedir ao Senhor que lhe desse filho. E ela clamava ao Senhor todos os anos quando Eucana subia, né, para adorar o Senhor no templo e levava as suas 2 esposas. E Ana, ela ficava amargurada em si mesma, porque ela não podia gerar filhos. E Ana então começa a pedir filho ao Senhor. E o interessante, irmãos, é que Ana expressa a vontade dela de ter filhos, mas quando Ana tem o filho, que é Samuel, ela resolve consagrá-lo ao Senhor, e esse filho que ela tanto queria, ela então entrega no templo depois que ele é desmamado. E se você for ler com cuidado, você vai perceber que Ana percebeu qual era a situação daquela época, qual era a condição em que Eli estava vivendo com seus filhos, porque Eli já estava velho, já não tinha mais expressão de Deus naquele período. E Ana então, ela resolve devolvê-lo o presente que ela teve ao Senhor. E Samuel, depois que Ana entrega Samuel ao templo do Senhor, ainda muito novinho, Samuel ele passou a
morar no templo, e o serviço dele era abrir e fechar as portas do templo. Mas esse Samuel, ele crescia diante de Deus, e mesmo diante daquela condição, mesmo diante daquela situação onde ele não tinha exemplos, ele não tinha bons exemplos, ele não tinha expressões, não tinha a quem se espelhar. Mas Ana fez um trabalho muito bem feito na sua infância, né, quando ele ainda estava lá com ela. E Samuel, ele, consagrado ao Senhor, no templo, o Senhor chama Samuel. E o interessante é que o texto diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou Samuel. Você já parou para pensar, se não houvesse Samuel, se não houvesse esse sentimento do coração de Ana em devolver esse filho ao Senhor, a lâmpada de Deus, irmãos, estava se apagando. O Senhor já estava sem testemunho, já não tinha mais a palavra, já não tinha mais expressão, já não tinha mais visões. Eli já estava velho, não podia mais servir ao Senhor. E o Senhor chama Samuel. E Samuel nem sequer conhecia o Senhor, né? Você sabe da história. Ele vai até Eli e Eli diz: volta, meu filho, pode ser que é o Senhor que está te chamando. E na terceira vez que isso acontece, né, depois que Eli dá o toque para ele, então ele vai e diz: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor fala a Samuel. E se você for continuar lendo os capítulos a seguir, você vai perceber que Deus, por meio de Samuel, irmãos, ele restaura o lugar da palavra. Por meio de Samuel, as visões voltam a acontecer. Por meio de Samuel, Deus começa a trazer julgamento a Israel. Por meio de Samuel, é criado a escola dos profetas. E tantas outras coisas que Deus fez por meio de Samuel. E isso também acontece, irmãos, voltando um pouco mais, falamos de Esdras e de Neemias, mas isso também aconteceu por conta de um jovenzinho ainda, chamado Daniel. Quando ele foi tomado e foi levado cativo com Nabucodonosor, ainda jovem, ele e mais 3 dos seus amigos resolveram firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. E o que é que Daniel faz? Daniel, então, ele passa anos e anos sendo fiel à decisão que um dia ele havia tomado. E tantas coisas acontecem, tantas provações acontecem com Daniel. Tantas experiências Daniel tem. Mas chega um período quando Daniel ele já está com a idade bastante avançada. Alguns estimam que na faixa dos 90, 100 anos. Daniel, lendo as Escrituras, ele entende pelos livros que o tempo do cativeiro havia terminado. Que o povo deveria ficar apenas 70 anos cativo em Babilônia. E agora esse tempo terminou. Eles precisavam voltar para Jerusalém. Mas depois que o tempo passou, a grande maioria do povo, eles tinham construído casas em Babilônia, eles tinham feito comércio, eles estavam vivendo muito bem. Mas e agora? Como voltar para uma terra destruída, desolada, sem muros, sem portas? Fazer o que lá? E Daniel começa a orar ao Senhor. E você também sabe o que acontece. Deus levanta Ciro, e por meio de Ciro, que ele dá o decreto,
o Senhor ele desperta o coração do povo para subir e voltar para Jerusalém. É claro que não foram todos que responderam a esse chamado, mas pelo menos estima-se que uns 5% daquela grande multidão que desceu, eles voltaram. E existem alguns que, ainda nesse período, se você for ler o Salmo 137, vai estar lá registrado que existiam alguns que, mesmo nesse período, em Babilônia, eles tinham seu coração em Jerusalém. Porque alguém chega para eles e diz: canta-nos o cântico da sua terra. E eles respondem: como podemos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? E eles começam a fazer uma oração neste Salmo 137. Ele diz que se me resseque a língua ao paladar, se eu não lembrar de ti, ó Jerusalém. Então, irmãos, existiam alguns que, mesmo vivendo em um contexto que aparentemente estava tudo muito bem, mas eles entenderam qual era o propósito do Senhor, eles entenderam qual o chamamento do Senhor, e eles permaneceram com seus corações firmes. E nos nossos dias, irmãos, também não será diferente. O Senhor deseja, e Ele está buscando aqueles que, no meio dessa geração tão corrupta, tão perversa que estamos vivendo, você está buscando aqueles que têm procurado entender o seu propósito, aqueles que têm procurado entender a sua vontade. E é por meio desses que o Salvador virá. Se você for ler Apocalipse, o Senhor está falando a todas as igrejas, não é verdade? Mas para todas elas tem uma observação. Ele diz: ao vencedor. O Senhor está falando, mas quem vai ouvir? Quem vai ouvir a voz do Espírito e vai dizer: Senhor, eis-me aqui? Quem vai ouvir a voz do Senhor e vai dizer: Senhor, conte comigo? Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude, que possamos responder às necessidades de Deus para o tempo em que nós estamos vivendo. Nessa manhã eu queria falar com os irmãos de um livro que é conhecido nosso, que é o livro de Ruth. E no livro de Ruth nós temos uma história muito interessante e cheia de realidades espirituais. Eu queria tocar apenas em um ponto específico no que toca a palavra, baseado no livro de Ruth. Vamos abrir Ruth capítulo 1, a partir do verso 1. O finalzinho, o último versículo de Juízes diz o seguinte: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Israel passou um tempo, que foi esse tempo aqui dos Juízes, e nesse período não havia rei em Israel, cada um tomava suas próprias direções. E o livro de Ruth, irmãos, ele é escrito em um período, vamos ler, né, no versículo 1, diz assim, os irmãos pegaram? Ruth capítulo 1, verso 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Nos dias em que os juízes, no dia em que julgavam os juízes, houve fome na terra. Aqui nós estamos em um período, como houve tantos outros, fome na terra. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilom.
efrateu, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhes pão. Até aqui, irmãos, Noemi sai com seu esposo e seus 2 filhos, porque eles tinham fugido, da fome, foram procurar uma terra onde pudessem continuar vivendo, e eles vão parar em Moabe. E como lemos aqui, os 2 filhos, Elimeleque morre, seus 2 filhos casam com 2 mulheres, Orfa e Ruth. Depois os seus 2 filhos morrem, e Noemi agora se vê sozinha. 10 anos se passaram, e ela ficou sabendo de que as coisas lá em Belém tinham melhorado. E Ruth, então, Noemi, ela resolve voltar. Os irmãos sabem que Noemi significa, agradável, a palavra Noemi. E ela resolve voltar. Mas quando ela resolve voltar, irmãos, ela chega para suas 2 noras e diz, a gente não vai ler o texto todo por conta do tempo. Ela diz, olha, eu estou só, eu estou pobre. Não tenho mais absolutamente nada para oferecer para vocês. Vocês são jovens, vocês são bonitas, vocês podem ficar aqui, vocês podem conseguir outros maridos, vocês podem continuar vivendo. Eu vou voltar para a minha terra. As mulheres choram muito, elas tinham uma ligação forte com Noemi. Elas choram muito, e uma delas se despede, que é Orfa. Mas Ruth, cujo é o nome do livro, Ruth ela toma uma atitude muito diferente. E a atitude que Ruth toma, irmãos, vai descrever para nós um quadro maravilhoso. E isso eu gostaria de ler com os irmãos. Ruth, ela, no versículo do capítulo 1, no versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou-a de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Não, presta atenção aqui. Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Deitosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamais Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ruth, irmãos, ela faz um voto com Noemi. Ela resolve voltar com Noemi para sua terra e ela diz, olha, para onde você for, eu vou também. O que acontecer contigo, também vai acontecer comigo. Se você morrer, eu também vou morrer. Onde você for sepultada, eu também serei sepultada. O que acontece aqui com Ruth, irmãos, nós vamos ver lá na frente, de alguma forma,
O Espírito Santo, ele costurou a história até a vinda do Messias. E isso é tão maravilhoso, quando nós conseguimos ver essa linha cronológica nas Escrituras. Isso é tão precioso. A obra que o Senhor fez, unindo pessoas até chegar o Messias. E a gente já vai chegar lá. Mas aqui, irmãos, a atitude de Ruth em ir com Noemi, Noemi, então deixa ela partir, deixa ela ir. Então ambas vão juntas, e quando chegam na cidade, as pessoas dizem, né, para Noemi: olha, essa não era Noemi que saiu daqui há mais de 10 anos atrás? E ela diz: não me chame mais de Noemi. O Senhor levou meu esposo, o Senhor levou meus filhos. Eu saí de mãos cheias e voltei de mãos vazias. Me chamem de Mara, amarga. E você já parou para pensar o que é que isso significa para Ruth? Para Ruth, Noemi, agora Mara, seria então a vontade de Deus também na vida dela. Se antes Noemi tinha tudo, agora Noemi não tem nada. E Ruth, irmão, ela é muito consciente de tudo isso. Ela toma para si a vontade de Deus, que era Mara, que era a vontade amarga. E Ruth, então, ela segue com Noemi. E aqui começa, irmãos, a vislumbrar para nós um quadro maravilhoso. E era aqui que eu gostaria de chegar com os irmãos, que é no capítulo 2 de Ruth. 2:1 diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhes disse: vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhes: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Responderam-lhes o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as cavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Nesse capítulo 2, irmãos, que o Senhor nos ajude a entender o que é que o Senhor deseja nos falar aqui. Porque Ruth, ela resolve ir apanhar espigas, e ela então passou a seguir aqueles homens. E as espigas que caíam, o que sobrava do que eles pegavam, ela então começou a colher essas espigas e colocar no seu cestozinho. E ela vai caminhando, até que ela entrou sem querer no campo de Boaz. Sem querer, Ruth já se viu pegando espigas onde ela não podia. Os moabitas, irmãos, eles não podiam fazer absolutamente nada do que diz respeito aos de Belém. Leia comigo Deuteronômio capítulo 23.
Deuteronômio capítulo 23, verso 3. Diz assim: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor. E Ruth era uma moabita. Ela não podia fazer aquilo. Mas bendito seja o nome do Senhor, porque a atitude de Ruth, irmãos, ela está cheia de significados espirituais para nós. Sabemos que Boaz, ele é um tipo de Cristo. Boaz, ele era um homem muito rico. Seus campos tinham muitas espigas. Os seus servos, eles colhiam todos os dias. Era um campo que produzia muito. E Ruth, irmãos, ela passa a colher espigas que caíam dos servos. E quando você lê esse texto, eu não sei como é que você entende, trazendo para os nossos dias, mas Hebreus nos ajuda a entender. Ele diz: observai os vossos guias, aqueles que vieram antes de nós. Quantos irmãos que são servos do Senhor, que eles estão aos pés do Senhor, e as suas mãos estão cheias. Eles têm desfrutado do Senhor, eles têm se alimentado do Senhor, e nós precisamos seguir esses irmãos. Nós precisamos seguir aqueles irmãos que estão diante de nós. Nós precisamos seguir aqueles que têm bons exemplos. Nós precisamos seguir aqueles que têm aprendido do Senhor. E Noemi, Ruth, ela passou a seguir os servos de Boaz. Ruth, ela passou a pegar as espigas que eram dos servos de Boaz. E quando ela foi fazendo isso, ela deparou-se no campo de Boaz. Que experiência maravilhosa, irmãos. E continuando o texto, diz assim, peraí que o meu eu tirei aqui. Aí no capítulo 2, no capítulo 2 de Ruth, vou abrir aqui para a gente ganhar tempo. No capítulo 2, a partir do verso... E essa versão, inclusive, ela é King James. No capítulo 2, verso 8. Diz assim: falou então Boaz a Ruth: ouça com atenção, minha filha. Não vá respigar noutro campo, não te afaste daqui, mas fica na companhia das minhas servas. Observe o terreno que os homens estiveram ceifando e vá atrás deles. Eis que já ordenei aos rapazes que não te incomodem. Quando tiveres sede, vá procurar os cântaros e beba da água que os meus servos trouxerem, para saciar a sede dos trabalhadores. Boaz,
ele chega para Ruth e faz esse convite maravilhoso. Ele diz: olha, fica aqui, não saia mais, não vá respigar em outros campos, permaneça aqui. E quando os servos saírem, vá atrás dele. E quando eles trouxerem água, beba dessa água. Ah, irmãos, que maravilha! O Senhor, Ele nos convida a permanecermos nele. O Senhor nos convida a permanecermos com aqueles que já estão respigando nos campos de Boaz. E quantas vezes, irmãos, nós investimos o nosso tempo, nosso dinheiro, em tantas outras coisas que são terrenas. Uma vez um certo irmão falou que nós precisávamos investir nosso dinheiro em bons livros. Livros de irmãos que cavaram, que buscaram, que aprenderam do Senhor. E hoje nós temos tanta literatura, boas literaturas diante de nós. E nós muitas das vezes passamos desapercebidos. Nós muitas das vezes estamos investindo naquilo que não é pão. E na experiência de Ruth aqui, ela passou a respigar por meio dos servos de Boaz, até que ela esteve com o próprio Boaz e passou a respigar no próprio campo de Boaz. E não é assim, irmãos, na nossa experiência. Às vezes nós estamos lendo algo que algum servo do Senhor, de alguma forma, permitiu chegar até nós. E à medida que você vai lendo, vai desfrutando daquilo, aquilo vai se tornando uma realidade na sua vida, ao ponto de você conseguir desfrutar da própria fonte que aquele irmão buscou. Então, irmãos, que o Senhor nos restaure no que diz respeito a essas questões, no que toca à literatura, principalmente no período em que estamos vivendo, principalmente aqueles que são mais jovens. Nós às vezes temos nos alimentado com tantas fontes estranhas, nós temos nos alimentado com tanta fonte superficial, que não vai nos levar a lugar algum, que não vai produzir nada eterno em nós. E o Senhor nos convida a observar aqueles que vieram antes de nós, observar os vossos guias, observar aqueles que já têm estado aos meus pés, aqueles que já têm buscado a minha presença. E é isso que o Senhor deseja. E aí mesmo em Ruth, irmãos, no capítulo 4, o último versículo, na verdade, sabemos que, adiantando a história, Ruth, ela casa com Boaz, e eles têm filhos. E o verso 17 diz assim: assim que as mulheres da vizinhança viram o menino, exclamaram: eis que Noemi tem um filho. E lhes deram o nome chamado de Obed. Este foi o pai de Jessé, que por sua vez se tornou pai de Davi. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi por meio dessa história que veio Obed-Edom, depois de Obed vem Jessé, que é o pai de Davi, e de Davi vem o Messias. Bendito seja o Senhor. Ah, irmãos, como nós precisamos, no meio de um contexto, seja de escassez, seja de fome, nós precisamos compreender qual a direção do Senhor. Nós precisamos compreender qual o caminho do Senhor. E precisamos ser fiéis a isso. Estamos vivendo, irmãos, um tempo tão difícil, tanta escassez, tanta falta de busca
de zelo pelo Senhor. Nós estamos vivendo um tempo de tudo é muito instantâneo. Nós não conseguimos mais parar para poder ler a palavra. Nós não conseguimos mais parar para poder ler bons livros. E quando tentamos fazer isso, logo vem um cansaço, vem um sono, vem a fadiga. Isso é obra do diabo, irmãos. Nós precisamos nos despertar e lutar contra essas coisas. Nós precisamos que o Senhor nos ajude para que esse sentimento, esse desejo, essa fome, ela possa brotar no nosso interior. E à medida em que irmos buscando o Senhor, por meio da sua palavra, à medida em que irmos procurando conhecer a sua vontade, quanta coisa o Senhor poderá fazer por meio de nós. Quanta coisa, irmãos, quantas coisas não podem ser restauradas. Ontem começamos, inclusive, a ler uma lição falando sobre a ceia do Senhor, do irmão Mactosh, C.H. Mactosh. E quando você começa a ler aquele livretozinho, o irmão falando a respeito da ceia do Senhor, verdades que foram conhecidas por ele, restauradas há mais de 200 anos atrás. E ele, no livretozinho, ele fala que o Senhor, ele separou apenas 2 elementos, pão e cálice, para poder falar da sua morte, da sua vida, da sua ascensão, da sua glória, da sua beleza, da sua graça. E ele ainda diz assim, a mesa, ela fala por si só. E o irmão, ele procura buscar, por meio dessa literatura, nos levar a ter restaurado em nós o frescor e o desejo que é de estarmos diante da mesa do Senhor partindo o pão. E às vezes eu fico pensando como essas coisas elas serão restauradas se nós não irmos e buscar por meio das Escrituras. Como essas coisas serão restauradas? Como, irmão, nós vamos conseguir compreender qual o valor da mesa do Senhor se nós não buscarmos por meio das Escrituras? Como é que nós vamos conseguir compreender por que nós estamos nos reunindo nesse calor, dessa forma, se nós não entendermos qual a vontade do Senhor? E para que possamos compreender isso, irmão, nós precisamos nos voltar às Escrituras. E Satanás, esse é o seu desejo desde o princípio. Ele não quer que conheçamos a vontade de Deus. E a vontade de Deus está em sua palavra. Ele não quer que busquemos o Senhor por meio das Escrituras. E quantos irmãos pagaram alto preço? Quantos irmãos derramaram sangue? Quantos irmãos pagaram com suas próprias vidas para hoje nós termos tanto material excelente? E nós, muitas das vezes, irmãos, nós não temos dado valor algum a isso. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude e busquemos restauração diante do Senhor. Porque o tempo em que estamos vivendo, irmãos, ele continuará e a tendência é piorar. No sentido de escassez, no sentido de falta de busca, falta de diligência. E não pense você que algo vai acontecer e seu coração vai dar um pulo e agora você vai começar a buscar o Senhor. Nós precisamos treinar e treinar hoje, irmãos. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Me ajude a ler a sua palavra. Me ajude a buscar a tua face. Mesmo sem vontade alguma. Mesmo sem sentir aqueles arrepios que muitos sentem. Mas nós precisamos buscar o Senhor por meio das Escrituras. É o meio pelo qual, irmãos, Ele vai trazer restauração ao seu povo. É o meio pelo qual Ele vai expressar a sua vontade. É o meio pelo qual Ele vai trazer de novo aquele que um dia veio a essa terra. E bendito seja o nome do Senhor por aqueles que têm ouvido a voz do Espírito Santo. E aqueles que têm respondido a ela. E nós precisamos olhar para esses irmãos
e seguir os seus exemplos. Quem, no meio dessa geração, vai ser aqueles que vai dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor pode contar comigo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude e abra nossos olhos. Sabemos que e tem sido muito difícil, mas à medida que damos passos em direção a isso, o Senhor tem abundante graça para mim e para você. E isso é muito interessante porque às vezes nós achamos que o Senhor vai fazer e nós temos que apenas esperar. Cuidado, que isso é apenas uma meia-verdade. Tome muito cuidado. Claro, óbvio que o Senhor vai fazer. Aliás, Ele está fazendo. Mas Ele está fazendo com aqueles que dispõem o seu coração. Ele está fazendo com aqueles que estão dizendo: sim, Senhor, eis-me aqui, conte comigo. Ele está fazendo com aqueles que pagam preço. Não pense você que apenas está deitado em berço esplêndido. O Senhor vai fazer, vai operar por meio de você. Você vai conhecer a vontade do Senhor. Você vai chegar ao lugar que o Senhor deseja. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A Bíblia diz que nós precisamos, e Paulo falou isso, que ele se esforçou na graça de Deus. Não parece um paradoxo? Deus, Ele dá a sua graça, mas nós precisamos nos esforçar na graça. Nós precisamos, a luz que o Senhor tem nos trazido, nós precisamos responder a essa luz. Isso, falar de negação, negar a nós mesmos e dizer: sim, Senhor, conte comigo. Que o Senhor, irmãos, restaure e levante em nosso meio, principalmente em nosso meio, irmãos e irmãs que compreendam e de forma clara o chamado do Senhor nesse tempo. Precisamos que o Senhor levante irmãos e irmãs que busquem o Senhor nas Escrituras, que busquem o Senhor por meio de boas literaturas, que procurem conhecer qual o caminho do Senhor, qual a direção do Senhor para esse tempo. Ah, irmãos, e quanto o Senhor não poderá fazer por meio de nós e no nosso contexto de assembleia. Amém? Que o Senhor fale aos nossos corações. Senhor, nós agradecemos a Ti e pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E muda, Senhor, as escalas dos nossos valores. Nos ajuda a buscar de fato nos campos de Boaz. Tu és muito rico, Senhor. Nos dá fome e sede de Ti, para que possamos estar aos Teus pés, buscando junto com aqueles que já têm buscado a Tua face. No nome do Senhor Jesus. Amém. Apenas uma complementação aí da palavra que Jailson trouxe essa manhã. Quando você olha essa situação de Ruth e Orfa, o nome da outra, né? É muito significativo para nós, porque essas duas mulheres, ambas estavam submetidas às mesmas condições. As duas eram moabitas, correto? Duas moabitas. As duas eram noras de Noemi. E as duas estavam viúvas, eram viúvas. Estavam submetidas às mesmas condições. As mesmas condições, e você tem resultados diferentes. Por que isso acontece? Deveríamos nos perguntar: por que isso acontece? De alguma maneira, os olhos de Ruth foram abertos. Quando a sogra dela, Noemi, diz assim: olha, vai em paz. E ela falou a primeira vez, e depois novamente ela chora muito, e novamente ela despede, e Ruth diz assim: olha, não me iste para que te deixe. Será que você consegue perceber o sentimento, o espírito através dessa palavra? Ela conseguiu ver Jesus.
ela disse: o teu povo é o meu povo. Aquela outra mulher, Orfa, ela teve as mesmas condições, mas ela não conseguiu enxergar, irmão. Ela poderia estar inserida na genealogia de Jesus Cristo. Olha que oportunidade. Mateus capítulo 1, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Versículo 5: Salmão gerou a Boaz, de Boaz gerou Obed, de Rute, Obed, que gerou a Jessé. Percebam, se podemos falar aqui, a sutileza dessa palavra, a necessidade de visão espiritual que nós temos. Isto quer dizer o seguinte, que eu posso estar aqui do lado do meu irmão, tendo as mesmas oportunidades, recebendo o mesmo alimento que eu estou recebendo com ele, mas a Bíblia diz assim: e não haja profano que torna as coisas comuns, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura, ele não valorizou. Isso traz um alerta muito grande para nós. É um tesouro maravilhoso que Ruth conseguiu enxergar aqui, e ela disse assim: não me fale para ir embora, eu quero seguir a Jesus, eu quero estar junto com esse povo aí. Meu negócio não é com os moabitas não, aquele povo terrível, você sabe que é um povo terrível. Eu quero seguir junto com o povo de Deus. E agora, o que estava pela frente não era algo bom. Nós poderíamos falar um pouco mais, realmente é tocante a história dela. O que estava pela frente, você imagina o que é uma mulher viúva junto com outra viúva, no lugar onde ela saiu, ela abandonou o seu povo e agora ela estava à deriva, vamos dizer assim. Mas na verdade ela não estava à deriva. Humanamente nós podemos falar que ela estava à deriva, né? Mas na verdade ela não estava à deriva, porque ela creu no Deus invisível. Isto deve fazer a diferença, irmão. Fique alerta, preste atenção. Você pode estar vivendo situações exatamente como Orfa e como Ruth, e você está fazendo escolhas. Hoje você está fazendo escolhas, e essas escolhas vão determinar onde é que você será colocado. Amém? Essas escolhas, elas vão determinar onde você será posto. Que o Senhor nos desperte e nos faça ver muito além do que as palavras falam. Nós precisamos perceber o espírito da palavra. E Jailson estava falando, e uma palavra me veio ao coração, aquela palavra que o Senhor fala lá no Velho Testamento: não menospreze os dias dos pequenos começos. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Para ela ser tirada de uma moabita, para ser incluída na descendência do Messias, houve uma distância tremenda aí, houve uma operação divina tremenda. Mas ela, como moabita, ela disse: olha rapaz, o caminho é por aqui, eu quero ver, eu quero andar por aqui. E ela foi fiel. Ela só tinha uma mulher que também era viúva com ela. Ela disse: eu quero por aqui, eu vou seguir essa viúva aqui, que ela tem algo aqui maravilhoso. E ela foi, e o final está lá, Mateus capítulo 1. Ela foi incluída na descendência, que maravilha, não? Daquela que trouxe o Messias. Por que foi possível? Porque ela foi lavada pelo sangue de Jesus. Por isso que foi possível. Que maravilha, viu?